Ândola, Vila Morena, terra da fraternidade. Ora vivam, caros amigos, aqui estamos mais uma vez com um novo testemunho em que temos o prazer de ter connosco hoje o Sr. Júlio Babel. Sr. Júlio, bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite e gostaria de começar por saber que idade tinha no dia 25 de abril de 1974. No dia 25 de abril de 74 tinha 24 anos. 24 anos, um jovenzinho. É verdade, é verdade. Como Casado. o tempo passa. Já lá vão 50 anos. Casado e com 2 filhos. Casado e com 2 filhos, já com muita responsabilidade. É verdade. Mas e que profissão é que tinha? Na altura exercia a profissão de cortador de carnes. Portanto, estava a trabalhar? Estava a trabalhar num talho na Avenida Heróis de Angola, em Leiria. Exatamente. Então, e como é que soube que estava a acontecer uma revolução? Olha, no dia 25 de abril eu saí de casa como normalmente fazia por volta das 7 e pouco da manhã para ir para o trabalho e deslocava-me num carochazito, um 1200 que eu tinha e quando passava em frente à prisão-escola de Leiria ouvi pela rádio, portanto o comunicado das Forças Armadas em que existia de facto uma revolução. Fiquei um tanto quanto admirado, não estava à espera daquilo, não é? E na realidade fui descendo, fui começando a atravessar a Leiria e quando cheguei perto do Jardim Luís de Camões deparei-me de facto de frente com um carro de combate, portanto seria com certeza do RAL 4 que existia na altura ainda em Leiria. E que mais me surpreendeu ainda, quando cheguei ao estabelecimento, verifiquei de facto, já com muita gente na rua, o que estava a passar. Claro que naquela avenida, na altura, existia por cima do estabelecimento onde eu estava a trabalhar, e do qual fazia parte como sócio, um advogado famoso da altura, que era o Dr. Guarda Ribeiro, que pertencia, segundo indicações da altura, a um movimento, a um partido, que era o MDP-CDE, se não estou em erro. E muito mais burburinho, portanto, existia, uma vez que o golpe militar, vá lá, seria partidário, em princípio, seria isso que se julgava, e passou a haver talvez ali um confronto de forças na altura, portanto a esquerda que, enfim, de há muito lutava por uma revolução, portanto para que desse de facto voz ao povo, e haveria talvez uma parte mais conservadora portanto, que não seria tão para esse lado. E houve várias movimentações nesse sentido, e eu recordo-me, portanto, que esses dias a seguir, esse e outros dias a seguir foram bastante intensos, com várias manifestações de parte a parte. Recordo-me que, por exemplo, existia, portanto, na altura, a sede do Partido Comunista, portanto, era do lado... Já a sede do Partido Comunista? Sim, havia que era do lado do Rio, que era, portanto... Mas o Partido Comunista era ilegal, não? Sim, era ilegal na altura, mas existia clandestinamente uma sede. Clandestinamente. Havia um local clandestino onde as pessoas se reuniam, mas que toda a gente sabia que era ali. Exato, que era do lado do Rio, precisamente perto da garagem que hoje é da Rodoviária Nacional, que à altura era Clara, salvo erro. Sim. E eu lembro-me que aí se concentraram, por exemplo, todos os elementos que faziam parte do partido, e foi muito complicado, havia tropas na rua. Digamos, elementos que faziam parte e simpatizantes. E simpatizantes, com certeza. Não é? E houve muitas escaramuças ali durante aqueles dias, eu lembro-me, depois eu vivi intensamente também esse período, não só porque tinha o estabelecimento lá também, mas porque,
enfim, também era jovem, tinha 24 anos, tinha uma certa curiosidade também de ver como é que as coisas se desenrolavam. E lembro-me, andei debaixo de tiroteio, não é? Portanto, lembro-me de estar, havia ali uns engraxadores perto da garagem, à entrada da garagem havia ali uma parte onde estavam engraxadores, e eu estive ali recolhido um dos dias, eu e muitas pessoas estivemos ali recolhidos porque as balas passavam por cima e batiam na parede do café, perto da garagem, nos postes, foi um bocado complicado. Ou seja, assim, houve confrontos entre duas partes das forças militares. Não, nas forças militares não, as forças militares estava tudo... não eram as forças militares que estavam. Foi confronto entre pessoas da população. E neste caso já a tropa. Nessa altura havia, portanto, o Regimento de Artilharia, o RAL 4, e havia o R7. Ou seja, foram disparados alguns tiros? Foram muitos mesmo. Eu lembro, portanto, aliás, houve pelo menos uma morte. Eu lembro-me, por exemplo, que um dos dias eu estava perto do Banco Nacional Ultramarino, perto da Ponte de Índice Ribeiro, e aí foi de facto muito complicado porque a tropa montou uma metralhadora cá em cima perto do antigo hospital da Misericórdia, e disparava indiscriminadamente por aí baixo, e as balas batiam no café, no café colonial, no colonial, portanto aquilo foi muito complicado. Portanto, virada para a cidade. Portanto, não para a Ponte de Índice Ribeiro, mas virada para o lado contrário. Era da Ponte de Índice Ribeiro, portanto para baixo, para o lado do digamos, para a rotunda de Sinaleiro. Para a rotunda de Santana de Sinaleiro. E hoje ir para o mercado de Santana. Exato, para o mercado de Santana. O café colonial era perto do mercado de Santana. Era logo a seguir do lado direito. Exatamente, e as balas batiam aí, e ouvia-se o silvar das balas, e portanto eu andei sempre envolvido naquelas coisas. Portanto, há uma altura, por exemplo, também havia o MDP-CDE que tinha uma casa também, uma sede de consciência ilegal na altura, ali perto da Sé de Leiria, portanto, fazia quase a esquina com a rua direita, e aí foi também muito complicado. Depois há uma altura em que alguém se lembrou e lançou para lá para dentro um enxame de abelhas, e foi assim que as pessoas de lá saíram todas de dentro. Enfim, foi umas peripécias. Então, e qual é a melhor recordação que tem do 25 de Abril? A melhor recordação que tenho do 25 de Abril é que eu na altura, portanto, tinha, como já lhe disse, aquele talho que explorávamos, talho de charcutaria, chamada de charcutaria Angola, e nessa altura vivíamos um momento difícil, portanto éramos 3 sócios, vivia-se um momento difícil, trabalhava-se muito com letras, tinha muitas letras que naqueles dias se venciam e tínhamos que pagar, e a melhor recordação é que, de facto, a partir desse dia foi prorrogado o prazo por mais 40 dias para pagarmos as letras que tínhamos para pagar. E foi um alívio bastante grande. Foi uma recordação que o 25 de Abril me deixou nessa altura, que foi boa. À parte disso, quer dizer, pois com certeza não podemos negar de maneira alguma que houve a partir daí o direito à liberdade de expressão. Portanto, embora também concorde, é uma ideia minha, não será de todos com certeza, mas minha é, que o objetivo dos Capitães de Abril não seria talvez aquele que se veio a verificar depois, não é? Então acha que foram atingidos os objetivos que eles tinham, ou foram deturpados ao longo do tempo? Foram deturpados. Pelo menos inicialmente assistiu-se a muita coisa que legalmente não se deveria fazer, portanto o assalto às herdades, o assalto portanto, às casas das pessoas, portanto aos bens das pessoas, a pessoas que tinham estabelecimentos, a indústrias. Portanto houve de facto muita coisa que, segundo a minha opinião, não estaria na mente dos Capitães de Abril. Portanto, não sei, eles seriam, a mente, considero que eles teriam no pensamento de libertar o povo
portanto, para uma liberdade de expressão que não existia, e para uma melhor qualidade de vida, mas que se foi deturpando durante alguns anos, se foi deturpando. Só por curiosidade, uma vez que tinha um estabelecimento aberto, depois, nos dias subsequentes ao 25 de Abril, digamos ali naquela semana seguinte, houve aumento de vendas ou houve redução de vendas? Não, houve uma redução de vendas. Houve uma redução de vendas. As pessoas pelo menos estavam entusiasmadas com a revolução, mas retraíram-se um pouco porque o medo também era muito. Durante ali um certo espaço de tempo foi muito o medo, até porque, por exemplo, eu assisti que, por exemplo, por cima, como já lhe frisei, por cima do meu estabelecimento havia o Dr. Guarda Ribeiro que tinha escritório, houve um assalto ao escritório do homem, foram mandados para baixo para a avenida móveis, foram disparados tiros no outro edifício em frente, as pessoas fugiam por cada lado porque, enfim, era o medo, não é? Sim, mas isso foi também uma situação que demorou pouco sim, tempo. Sim. Foram horas, ou um dia ou dois. Foram horas, mas depois as coisas voltaram no dia seguinte e no outro dia, portanto, durante uns dias. Eu lembro, por exemplo, de um confronto que existiu, a tropa do RAL queria manter a ordem, a população juntou-se toda na Avenida Heróis de Angola e marchou sobre a Mousinho de Albuquerque, e a tropa vinha do lado da Mousinho de Albuquerque, naquela travessa, existia ali, na altura a Avenida Heróis de Angola só chegava até ali, havia uma transversal para a Mousinho de Albuquerque, e juntou-se frente a frente a tropa com a população. Então será que eu temi muito aí, mas será que isso permite concluir que as tropas do RAL 4 não tinham aderido ao movimento? Talvez as ordens não fossem no sentido de deixar que as pessoas dessem larga à sua alegria, talvez. Mas acha que eles tinham aderido ao movimento naquela altura ou não? Eu acho que sim, que tinham aderido, tanto assim que não houve tiros, chegou-se a estar frente a frente e depois acalmou. E depois tudo se acalmou. Portanto, e eles traziam cravos nas espingardas já? Não. Só posteriormente? Nunca vi cravos nas espingardas. Eu nas espingardas vi foi fogo a sair, foi muito. E depois houve uns dias de insegurança, porque entretanto, como com certeza se lembra também, houve uma situação que houve uma paragem em Rio Maior, por exemplo, de pessoas que vinham do Couço para aderir ao pessoal de Leiria, para lutar contra a outra facção e a tropa, né? Que a facção à esquerda na altura talvez tenha tentado apoderar da revolução, portanto aquilo era uma revolução deles, mas não era uma revolução do povo, e as coisas estavam complicadas e se calhar se não é Rio Maior ter parado o movimento lá, as coisas complicadas seriam em Leiria, mas felizmente tudo passou. Então, e acha que passados 50 anos do 25 de Abril a democracia está em perigo ou está consolidada? Não, eu acho que, é uma opinião minha, a democracia para mim nunca esteve consolidada. Tem estado, portanto, atravessamos um momento bom, de facto, na democracia, com alguns avanços, mas muitos recuos, e acho que neste momento, isto, olhando até para os resultados eleitorais, acho que neste momento sentimos novamente um perigo bastante grande sobre as nossas cabeças, porque todos nós temos o direito à nossa liberdade de expressão, de ideias. Nunca critiquei, nunca fui contra as ideias de ninguém, só gosto que respeitem a minha e eu respeitarei as dos outros, sempre o fiz, mas sinto que a extrema-direita está a ganhar um peso muito grande a nível mundial, pelo menos a nível europeu, e não sei se não porá em risco muitas das coisas que se vão conquistando.
Isto é uma maneira de ver, não sei se de facto tem ou não razão, só o tempo dirá, Claro. mas espero que não. Espero que não tenha razão e espero que os meus filhos e os meus netos Tem essa esperança, pelo menos. possam vir a colher frutos daquilo que outros sacrificaram para que eles tivessem. É essa a minha ideia. Júlio, obrigada pelo seu depoimento. Não tem de quê. É mais um contributo válido para que esta nova geração possa compreender aquilo que se passou há 50 anos. Sim, é essencial, até porque isso acho que deveria de ser algo que as escolas pusessem ao dispor dos alunos, não passar superficialmente sobre as coisas, mas que eles tivessem uma noção exata daquilo que aconteceu e como aconteceu, mas o problema é que muitos dos professores também que existem também não passaram por isso e também não o sabem, só se o sabem é por leituras também. Mas por acaso posso acrescentar aí que tenho conhecimento que aqui em Vieira de Leiria existe de facto um trabalho que está a ser feito de divulgação com dados concretos e palpáveis para que os alunos possam ter conhecimento mais profundo do que foi o 25 de Abril. Isso é ótimo e acho que deve ser assim. Acho que têm o direito de saber e só os enriquecerá. Não, porque não podemos esconder as coisas, o que se passou, é história, e acho que todos devemos ter um pouco de sabedoria sobre a história. Ok. Muito obrigado mais uma vez, e fico ao seu dispor para outra oportunidade que possa surgir. Com certeza, muito obrigado. Obrigado. E assim, caros amigos, terminamos este depoimento, que foi bastante curioso, com a particularidade de ter abrangido algumas situações que até agora ainda não tinham sido abordadas nos testemunhos que já tivemos. Portanto, fiquem atentos para o próximo testemunho que brevemente surgirá. Até à próxima. Posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti a cidade